Olá, amigas e amigos, que todos estejam bem. Acompanhe-nos na aula 12 do curso Visão Espírita da Bíblia, Os Anos Ocultos de Jesus. Muita coisa interessante. Muitos livros foram escritos sobre os anos ocultos de Jesus, ou seja, dos 12 até a sua passagem pública a partir do que chamam dos 30 anos, que não foram 30. Veremos mais na frente isso. Destaque para Jesus dos 3 aos 30, do Francisco Clos Werneck, o primeiro que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, que foi um grande pesquisador espírita. Mas temos muitos livros que nos falam sobre esses anos ocultos de Jesus, por onde ele teria andado. Difícil conceber Jesus numa idade extremamente adulta, acima de 30 anos de idade, trabalhando como um carpinteiro sem expressar os seus pensamentos, a sua ideologia, a sua mensagem redentora, né, para ninguém até essa idade. Muito difícil de aceitar Jesus simplesmente como um mero carpinteiro numa época em que 30 anos o homem já era considerado velho. Bem, vamos lá então. Os evangelhos nos falam que aos 12 anos ele teria ido no templo. Fazer o que lá? Os essênios não frequentavam esse lugar. Os essênios não adoravam Deus no grande templo de Jerusalém, no templo de Salomão. Né? Eles faziam isso em em suas aldeias, nas suas sinagogas, muito longe do mundo farisaico e do mundo dos saduceus que existia na época, onde havia muito comércio, muita exploração do povo. Vamos ver aí um trecho do livro Herculano, ditado pelo espírito de Conde J. W. Rochester, a médium a senhora Vera Krzyżanowski, na França, no século XIX. O mestre, ainda criança, foi a Jerusalém pela Páscoa, e tendo por acaso se intrometido entre os doutores, a todos surpreendeu por suas dissertações e raciocínios inconcebíveis na sua idade. Entre esses doutores encontrava-se um velho rabino de Alexandria, abastado e sábio homem, que se interessou pelo menino precoce e veio a proporcionar-lhe mais tarde uma viagem àquela cidade a fim de instruir-se. A morte do velho o impediu de faltar a Jesus numa posição independente, mas ainda assim ele viajou pela Índia. Então, nesse livro, A Grande Espera, um dos livros mais lindos que nós podemos ler, também pode ser lido lá na biblioteca virtual, né? Ele fala que esse livro foi narrado por Eurípides Barçanufo para a médium parente de Chico, né, Corina Novellino, e esse livro demorou 3 anos para ser impresso, porque a Corina ficou com tanto receio da mensagem que estava contida ali, que entregou nas mãos do Chico. O Chico maturou esse livro durante esse tempo e depois disse para ela: pode publicar que tudo é verdade. Chico, quando se referia a Eurípides, dizia assim: falar de Eurípides é quase como falar de Jesus. Tamanho respeito que ele tinha por esse grande missionário do Espiritismo. Bem, então Eurípides, na figura do Marcos, na época, né, da Palestina, ele narra que ele se encontra com Jesus, e Jesus tinha aproximadamente 15 a 16 anos de idade, e aparece no santuário essênio que ele e outro velho, que depois seria Bezerra de Menezes, trabalhavam acolhendo doentes de várias naturezas, no sul de Jerusalém. E então aparece do nada, aparece esse jovem de 15, 16 anos, sozinho, e esse jovem, na sua chegada, cura todos os doentes, então convida eles para a missão redentora que estava já chegando. Esse jovem parte em direção ao sul, ou seja, em direção talvez ao Egito,
E Eurípides, então, e Bezerra, na época Marcos e Lisandro, eles então saem da chácara onde eles viviam, de uma espécie de hospital, e partem para a divulgação da mensagem de Jesus. Muito bonito o livro. Bom, em 1984, o historiador russo Nicholas Notovik publicou A Vida Desconhecida de Jesus. Ele dizia que durante a sua viagem por Ladakh, no pequeno Tibete, em 1887, ele encontrou um antigo manuscrito no mosteiro Emis, no qual havia referências explícitas sobre a passagem de Jesus pela região, onde ficou conhecido como Issa. O manuscrito era intitulado A Vida de Santo Issa, o melhor dos filhos dos homens. A fama de sua palavra magnética espalhava-se pelos países vizinhos, e quando Issa entrou na Pérsia, os sacerdotes locais, receosos do poder sugestivo das prédicas do peregrino israelita, proibiram aos habitantes de acompanhá-lo e ouvi-lo. Os adoradores de Zoroastro fizeram-no prender e submeter a longo interrogatório, depois do qual o profeta foi conduzido à noite fora das portas da cidade e abandonado na estrada, na esperança de que as feras saberiam completar a sentença que os sacerdotes persas não tinham ousado pronunciar. É o que nos fala o Notovitch em seu livro. Depois de um ano de permanência na Pérsia, Jesus se dirigiu para a região do Eufrates. Largo tempo permaneceu nas cidades e povoações da Caldeia e da Mesopotâmia, hoje Irã e Iraque. Seu salutar poder e métodos terapêuticos se aperfeiçoaram tão rapidamente que inúmeras pessoas deles receberam o benefício da saúde. Da Babilônia foi para a Grécia, onde se relacionou com alguns filósofos atenienses. Ao cabo de poucos meses, embarcou rumo a Alexandria. Lá em Alexandria, teria aperfeiçoado ainda mais o seu conhecimento de medicina, que ele aplicaria depois na vida pública. E também a técnica dos passes. De lá passou para Heliópolis, atingindo o grau máximo de iniciação da grande fraternidade branca, dos essênios, dirigindo-se finalmente para a Palestina. Essa história está na obra mediúnica de Geraldine Cummings, uma inglesa, no livro The Manhood of Jesus. Também, segundo um outro historiador, St. Ives, Jesus foi iniciado no Agartha, no Tibete, e sua doutrina é saturada da budista, que ele soube adaptar à mosaica de acordo com a mentalidade e os costumes de seu povo. Estudando os evangelhos, nós encontramos 40 parábolas, e as parábolas não eram técnicas dos judeus. Não existem parábolas no Velho Testamento, que nós já estudamos. As parábolas são uma técnica budista que Jesus, então, teria conhecido e adaptado. Bem, voltando só mais um pouquinho aqui, é interessante ver que o Santo Issa, é venerado pelos muçulmanos. A gente já comentou isso um pouquinho lá atrás, vamos falar um pouco mais na frente também. Aquele seriado Messiah, que a Netflix ainda está lá, e ainda está na tela da Netflix, eles chamam a personagem de Issa, que seria o Jesus que é venerado pelos muçulmanos como um profeta logo abaixo de Maomé, certo? Lembrando que os muçulmanos respeitam a mensagem de Jesus. Os judeus é que não aceitam de forma alguma Jesus, entendendo que ele seria uma farsa. Polêmica, Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus respondeu-lhe, porém: Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado foi Jesus, e saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso nos fala Mateus, porém, Mateus não esteve presente nesse momento no Jordão. Mateus vem se converter logo depois. Bom,
Também lá em Mateus nós temos esse. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? E não são essas suas irmãs aqui conosco? Jesus aparece no Jordão como um desconhecido. João, seu primo carnal, que vivia numa cidadezinha, acho que a 5 quilômetros de Nazaré, não o reconhece como um parente, mas sim pela aura que ele irradiava. Então Jesus não conviveu infância e adolescência com João. Pede para ser batizado em respeito aos essênios, por quem tinha muita estima. A prática do batismo na água era uma prática essênia, porém Jesus não a praticou posteriormente durante seus ensinamentos. Jesus abandona todas as tradições para iniciar uma doutrina nova. Não nos esqueçamos, não podemos nos esquecer disso. Isso aí, né? O batismo e a pomba, né? A pomba que desceu dos céus. Abriram os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba. Teria realmente acontecido? Seria um portal? Parece-nos que um dos poucos que estavam presentes naquele dia talvez fosse André, que já era discípulo de João. Eis que uma pomba dos céus dizia: Este é o meu filho amado. E quem seria esse espírito? Seria o Javé, o grande espírito responsável pelo povo judeu, chamando Jesus de filho? Seria um fenômeno de voz direta, uma chamada corneta ectoplásmica, como acontecia lá com Moisés, quando ele entrava na tenda e surgia do ectoplasma do Josué a fala do espírito Javé? Seria um extraterrestre? Não sabemos até esse momento, né? A única explicação está com o espírito Ramatiz. Ele fala que o anjo Jesus, né, ou seja, o ser chamado Jesus, sai de cena, ou seja, abandona definitivamente o corpo e se manifesta o Cristo cósmico, ou seja, essa pomba seria o Cristo cósmico que então incorpora em Jesus, né? E a partir daí então é, quem está naquele corpo é o Cristo cósmico, né? O Hermínio Miranda fala que isso é possível, né, no seu livro Condomínio Espiritual, onde ele usa uma série de recursos de pesquisas para explicar como se procede, né, esse processo de usar um espírito usar um corpo de encarnado durante algum tempo. Porém, a verdade é que essa tese não é confirmada por nenhum outro espírito, médium ou obra espírita ou mesmo espiritualista. É a palavra apenas do Ramatiz. O que nós podemos afirmar é que Jesus não teve outras encarnações na Terra, parece que isso é unânime, né? Que já era um espírito puro na formação do nosso orbe e quiçá do próprio universo, e não é somente o governador da Terra, como pregam algumas é, pessoas do movimento espírita, né? Limitando a Terra como se fosse o centro do universo. Na próxima aula, pessoal, nós vamos estudar a mediunidade no Novo Testamento, né? Esperamos que vocês estejam gostando do curso até aqui e que nós possamos estar sintonizados com essa figura magnífica que foi, é e sempre será Jesus, né? Muito, muito além de tudo aquilo que a gente possa imaginar dele, mas sempre presente, principalmente em nossos corações. Jesus não está lá no alto, nem está distante no universo. Jesus está dentro de cada um de nós. Que ele nos mantenha na sua paz. Grande abraço a todos.